Vamos para mais uma aula de funções orgânicas. Eu sou o professor Sebastião e hoje vou falar das funções cetona, ácido carboxílico e fenol. Função cetona. O que é a cetona? Função cetona é quando a gente tem uma carbonila, que você já sabe que na aula passada nós falamos, ou numa aula anterior, tá? Nós falamos que carbonila é quando eu tenho a dupla com oxigênio. Então, quando essa carbonila, que é a dupla com oxigênio, está entre dois carbonos, ou seja, num carbono secundário, eis uma acetona. Acho que vocês lembram que quando essa carbonila está num carbono primário, num carbono zero, ou seja, na extremidade de uma cadeia, é um aldeído. Quando ele está no meio, no caso aqui, que a gente diz um carbono secundário, tá? Quando eu tenho um carbono secundário, logo eu tenho... Só pegar o apontador aqui. Só um momento, tá? Então, olha, carbonila essa dupla com oxigênio. Então, quando ela está num carbono secundário, eis a função cetona. Fórmula geral, a gente coloca R e R'. Esses R são carbonos e a dupla com oxigênio. Uma acetona muito conhecida uma acetona muito conhecida é a acetona que a gente usa como solvente de esmalte, de tinta, tá? Comercialmente conhecida como acetona. Mas também nós temos a frutose, que tem tem outras funções, mas a principal é a acetona, tá? E já a glicose, ela já é aldeído, tá? Então, são algumas cetonas no dia a dia. A nomenclatura da cetona é parecida com as outras funções, prefixo, infixo, mais o sufixo, prefixo, infixo, fixo, no caso aqui, ona. Então, o prefixo você já sabe que é o número de carbono, quando é um carbono é met, dois carbono et, três carbono prop e assim por diante. O infixo ou intermediário, se for ligação simples é N, se for uma dupla é N, se for uma tripla é IN e assim por diante. E o sufixo é a função, que é o final do nome, ona. Tá? Então, essa é a regra e o PAC na nomenclatura de cetonas. Vamos para a nomenclatura de algumas cetonas. Vou colocar todas logo aqui. E eu vou falando de cada uma. Por exemplo, a propanona, aquela que nós mostramos que tem o nome de acetona, que é utilizado como solvente de tinta, de esmalte. Então, é a mesma estrutura. Aqui está de uma forma, aqui está de outra, mas é a mesma representação. Aqui o oxigênio ficou dentro da cadeia, mas ele é desse jeito, está aqui a dupla. Tá? Então, como tem três carbonos, 1, 2, 3, é prop. Como só tem ligações simples entre carbono, essa dupla não conta, ela não é entre carbono, AN. E o sufixo que é ona, então propanona, tá? Que é a acetona. Agora aqui eu tenho 4, olha, 1, 2, 3, 4. 4 é but, olha, só a gente voltar aqui. Só um momento, ó, tá aqui, olha, 4 é but, 3 é prop, tá? Aí, but, porque são 4 carbonos, só tem ligações simples AN. Como pertence a dupla com oxigênio, que é justamente essa dupla que aparece aqui, tá? Aí, como eu tenho a dupla com oxigênio, é ona, porque pertence à função cetona. Cetona, a partir de 4 carbonos, eu tenho que numerar, porque eu tenho mais de um local para estar a carbonila. Então, ela pode estar no carbono 2 ou no carbono 3. Tá? Então, ela tem mais de um local para estar na cadeia, então vou ter que numerar. E a numeração, acho que você já sabe, começa da extremidade mais próximo do grupo funcional. 1, 2, 3, 4, 5. 5 é pente, 5 carbono. Como só tem ligações simples entre carbono e AN, no carbono 2 eu tenho a ona, que é a função cetona. Então, pode estar no carbono 2 ou pode estar no carbono 3, que é o mesmo raciocínio. 1, 2, 3. Eu poderia também numerar daqui. 1, 2, 3. Tanto faz. Aqui não, aqui da extremidade mais próxima. Mas como aqui está no meio, eu posso numerar de um lado ou de outro. Tem 5 carbonos, é pente, só tem ligações simples AN. Agora, no carbono 3, eu tenho a função cetona. Aqui era no carbono 2 e aqui é no carbono 3. Com 3 carbono e com 4 carbono, ela não vai numerar porque não vai... Olha, se eu colocar essa dupla com oxigênio aqui, a numeração vai ficar 1, 2. Aqui não tem uma outra possibilidade, ela só pode estar aqui, ela não pode estar na extremidade. Então, cetona a partir de 5 carbono tem que numerar. Agora aqui, além da função cetona, essas aqui estão condensadas, essa é a mesma coisa que essa. Essa dupla é a mesma coisa que essa aqui.
É só um modo de representar, 1, 2, tá? Agora aqui eu tenho a função cetona e tenho um radical, uma ramificação, que a gente já conversou isso lá em hidrocarboneto, que é o metil. Então a numeração começa da extremidade mais próxima da insaturação, desculpa. Então aqui vai ficar 1, 2, olha, no carbono 2 eu tenho o grupo funcional, 3, 4, eu tenho metil, tá? E aqui é o quinto carbono. Então, 1, 2, quando a gente for numerar, tá? Esse aqui é o carbono 1, esse aqui é o carbono 2, 3, 4, ficou um pouco ruim essa, 5, tá? Isso aqui a gente chama de cadeia principal. Isso aqui é a ramificação. Então, eu tenho uma ramificação, tá? No carbono 4. E o nome dessa ramificação é metil, tá? Então, no carbono 4 eu tenho metil. Como tem 5 carbonos, é pente. Como só tenho ligações simples entre carbono, essa dupla não conta, é a N. E no carbono 2, que é esse aqui, eu tenho acetona. Tá? Então, isso aqui é alguma nomenclatura da cetona, nomenclatura e o PAC. Tá? Então, nós mostramos o reconhecimento da cadeia e a nomenclatura. Ácido carboxílico. O ácido carboxílico, ele vai ter a carbonila, que é essa dupla com oxigênio, e vai ter a hidroxila. A carbonila, você viu que ela é grupo funcional do aldeído e da cetona. Tá? Se ela está num carbono primário, ela é aldeído. Se ela está num carbono secundário, ela é cetona, que nós acabamos de ver. Tá? A hidroxila ela é grupo funcional do álcool, e depois a gente vai ver que ela é de outras funções, como o fenol. Agora, quando eu junto os dois, a carbonila e a hidroxila, eu formo a carboxila, que é esse grupo aqui, que pode ser representado também, tá? Abreviado dessa forma. Tá? Então, quando eu tenho a carbonila e a hidroxila, eu tenho a carboxila. Por isso que é chamado de ácido carboxílico. Tá? Então, o ácido carboxílico, um dos principais, muito conhecido no nosso dia a dia, é o ácido acético, o vinagre. Esse é o mais conhecido, mas tem outros como o ácido fórmico, aquele quando a formiga ferra a gente, alguns tipos de formiga irrita. Tem aquele também que é o ácido butírico, que quando a manteiga fica rançosa. Tá? E outros ácidos, ácido linoleico, ácido oleico. Então, todos esses óleos, óleo de palma, alguns óleos de palma, eles são ácidos carboxílicos, ácidos graxos de cadeia longa. Tá? Então, o ácido carboxílico, eu reconheço ele pela hidroxila, a hidroxila e a carbonila. Tá? Nomenclatura. O único, além do prefixo, infixo e sufixo, o que aparece na frente é a palavra ácido. Tá? Então, vai ficar prefixo, que é o número de carbono, infixo, que é o tipo de ligação, e oico, que é relacionado à função ácido carboxílico. Você viu que agora há pouco na cetona era ona, no aldeído era AL, no álcool era OL, esse sufixo. Então, se você perceber, o prefixo e o infixo é o mesmo, o que vai mudar é o sufixo, que é a função. Vou colocar todos logo aqui. Show. Então, ácido, tá? Ácido, prefixo, que é o número de carbono, infixo e oico, que é do ácido carboxílico. Então, como eu falei para vocês, aqui eu tenho um carbono, tá? Aí vai ficar a palavra, como aqui eu tenho ácido carboxílico, que é a forma condensada, que é a forma resumida, que é a forma abreviada do ácido carboxílico, eu posso fazer aqui. Eu tenho um carbono. Ácido, um carbono é MET, ligações simples, AN, como é um ácido carboxílico, oico. Então, esse metanóico é o ácido fórmico da formiga, tá? Aqui, algumas formigas, quando ferra a gente, irrita, é o ácido fórmico. Esse ácido fórmico, ele é esmagado, ele é extraído quando você esmaga a formiga, que ele pode ser usado na fixação de tinturas em tecidos, tá? Aí nós temos o outro, vou dar só pular um pouquinho, o ácido etanóico, que é o vinagre, tá?
ácido, porque está aqui o carbonila e hidroxila, então aqui é o grupo funcional. Aí vai ficar ácido, Et, porque são 2 carbonos, AN, porque só tem ligação simples, essa dupla não conta, que não está entre carbono, e mais o final, oico. Então ficou número de carbono, ligação e função, prefixo, infixo e sufixo, tá? Infixo ou intermediário. Então esse aqui é o vinagre, tá? Esse aqui é o ácido butanóico, olha, 1, 2, 3, 4. Eu tenho 4 carbonos. 4 carbonos, como aqui é um ácido carboxílico, eu coloquei a palavra ácido, but porque são 4 carbonos, AN porque é ligação simples, oico porque é um ácido carboxílico, que é o ácido butírico, manteiga rançosa. Tá? Agora aqui eu tenho, olha, aqui eu tenho 2 ácidos carboxílicos. Então vai ficar ácido, como eu tenho 2 carbonos, é Et. Ligação simples entre carbono, AN, porque são 2 ácidos carboxílicos, oico. Ácido etanodióico, que é conhecido como ácido oxálico, tá? Que é encontrado no leite. Tá? Aqui eu tenho um outro, olha, aqui eu tenho uma outra cadeia, essa aqui é a cadeia principal, é um ácido carboxílico, eu vou numerar, porque eu tenho uma ramificação, 1, 2, 3, 4. Então, ácido, no carbono 2 eu tenho uma ramificação que o nome é metil, tá? Como eu tenho 4 carbonos, é but, poderia ser junto esse nome aqui, tá? Poderia tirar isso aqui e colocar junto. Metil, but, porque são 4 carbonos. AN, porque só é a ligação simples entre carbono. E oico, porque é um ácido carboxílico. Tá? Reconhecimento e nomenclatura dos ácidos carboxílicos. Tudo certo? Agora vamos falar de fenol. Tá? Fenol é a terceira função que nós vamos falar hoje. Tá? Então, ele é um composto derivado de um hidrocarboneto, de um benzeno. Tá? O benzeno, acho que vocês lembram lá no hidrocarboneto, tá? Que o benzeno é um hidrocarboneto aromático, também chamado de anel benzênico. Tá? Quando aqui eu tenho um hidrogênio que ele não precisa aparecer. Quando a gente substitui um hidrogênio por uma hidroxila, hidroxila é OH, eu deixo de ter um benzeno e passo a ter um fenol. Tá? Então, quando eu faço essa substituição, eu tenho o fenol. E um dos principais fenóis, e um dos primeiros fenóis utilizados, também já foi utilizado como anestésico, é o famoso fenol, que é o hidroxibenzeno. Tá? Que é esse composto aqui. Então, eu tenho benzeno, onde era hidrogênio, eu coloquei hidroxila. Então, toda vez que eu tiver hidroxila, que é o OH ligado a uma cadeia aromática, benzeno é uma cadeia aromática, anel benzênico, que eu posso representar ali com essas 3 duplas, ou essas 3 duplas ou esse ciclo, que significa que essas duplas estão em movimento. Então, aqui eu tenho um fenol. Esse é o mesmo que esse. Qual é a diferença? Que aqui eu tenho 3 ligações duplas. Aqui eu não quis representar dupla, eu represento esse ciclo, que significa essas 3 duplas, porque essas duplas elas estão em movimento, elas trocam de lugar. Então, para eu não ter que representar toda vez ela, basta simplesmente eu colocar esse ciclo. Tá? E aqui eu tenho a fórmula de bola delas. Nomenclatura do fenol. Então, segue a mesma risca dos outros, um pouquinho diferente. Que eu vou colocar hidroxi, que vem de hidroxila, e mais o nome do hidrocarboneto aromático. Que os hidrocarbonetos aromáticos eles não têm regra. É benzeno, naftaleno, antraceno, benzantreno. Tá? Eles não existe regra para a nomenclatura deles. Já é meio que decorado assim o nome dos compostos aromáticos. Então você vai colocar hidroxi e mais o nome do hidrocarboneto correspondente. Por exemplo, esse aqui, como é que fica? Hidroxi, tá? Hidroxi. E quem é o hidrocarboneto? Benzeno. Então, por isso que fica hidroxi, benzeno, que é o nosso fenol, que é o principal grupo, que é o que representa o grupo. Tá? Então, os fenóis eles são bastante utilizados na fabricação de antissépticos, substâncias utilizadas na limpeza, tá? Como fungicida, também como desinfetante. Então, as substâncias aromáticas
elas têm essa função de ser utilizada, né, na dedetização, vamos dizer assim, na limpeza de ambientes, por conta dessa ação antisséptica, anti-micro-organismo, como fungo, bactérias, tá? E assim por diante. Olha, como eu falei, isso aqui é o hidroxibenzeno. Eu posso ter dois hidrox. Então, esse é o carbono 1, esse aqui é o carbono 2. Então, 1,2 de hidroxibenzeno, porque eu tenho duas hidroxilas. Ó. Por isso que ficou um no carbono 1, no carbono 2. Eu posso ter um no carbono 1, esse aqui é o 2 e esse é o 3. 1,3 de hidrox, porque são 2 di significa 2 e duas hidroxilas, e mais o nome do hidrocarboneto aromático, que é benzeno. Tá? Então, esse aqui é o hidroxibenzeno, o dihidróxido, 1,2 e 1,3 de hidroxibenzeno. Olha, esse daqui, além da hidroxila, eu tenho o metil. Eu vou numerar do mesmo jeito, a numeração começa da hidroxila. 1, 2. Então, 1 hidroxi. Esse radical aqui, você já sabe que o nome dele é metil. Então, 1 hidroxi, 2 metil e mais o nome do hidrocarboneto aromático, que é benzeno. Tá? 1,1 hidroxi, 2 metilbenzeno. A gente chama de ortocreosol. Orto porque a posição 1, 2 a gente chama de ou orto. Tá? Essa posição no anel aromático de 1, 2 eu chamo de orto. Agora aqui eu vou ter 1, 2, 3. Então eu vou ter 1 hidroxi, 3 metil, porque o metil agora está no carbono 3, benzeno, ou também chamado de metacreosol. É porque essa posição 1, 3 eu chamo de meta, ou M. Também eu posso ter 1, 4, olha. Se você for numerar, esse aqui é o carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, tá? Você entende que cada extremidade aqui é um carbono, né? Nós já falamos isso lá em hidrocarboneto. Cada extremidade do benzeno é um carbono, então por isso que eu estou numerando aqui. 1, 2, 3, 4. Aí aqui vai ficar 1 hidroxi, 4 metil, que é o nome desse radical, benzeno, também chamado de paracreosol. É porque essa posição 1, 2 é orto, 1, 3 é meta e 1, 4 é para. Ou seja, em vez de eu colocar o 1 e o 4, eu coloco para. Tá? Então, esses creosóis, eles são o principal componente da creolina, que é um desinfetante, que é uma substância que o pessoal utiliza para limpeza, para detetização. Tá? Então, é o principal componente da creolina, os creosóis, esses três. Fenóis na natureza, eles estão muito presentes, por exemplo, no salgueiro branco, que foi o que deu origem, que hoje a gente conhece como AS, tá? Que é o ácido acetil salicílico, AS, aspirina. Então, se você observar, está aqui, olha, a hidroxila ligada a uma cadeia aromática. Então, toda vez que eu tiver uma hidroxila ligada à cadeia aromática, eu tenho a função fenol. Tá? Aqui é um fenol. Então, isso aqui é um exemplo desses fenóis na natureza, que é o ácido salicílico, que depois se transformou em ácido acetil salicílico, que se transformou no AS. Foi feito síntese, foi produzido os AS. Então, timol. Timol também, de novo, olha, hidroxila ligada a uma cadeia aromática. Olha. Toda vez que eu tiver uma hidroxila, é um timol. Então, o timol é um outro constituinte, tá, presente, como por exemplo o Thamus vulgare, que é o tomilho, mas também ele está na lípia timoide, ele está em algumas lípias albas, como a eva cidreira, tá? Ele está presente em alguma dessas plantas. Tá? O timol é aquele cheiro de Vick, tá? Ele tem mais ou menos aquele cheiro de Vick. Então, ele também é um composto fenol. Tá? Nós temos o eugenol, que está presente no cravo da Índia. Tá? Olha, está aqui o timol, olha, ligado a uma cadeia aromática. Toda vez que eu tiver uma cadeia aromática ligada a uma hidroxila, tá? Timol, desculpa, é um fenol, que no caso esse aqui é o eugenol que está presente no cravo da Índia.
mas também ele faz parte de outras plantas, como que a gente conhece aqui na nossa região como alfavaca. Então ele tem o eugenol. O eugenol também é um bactericida utilizado em enxaguantes bucais, em antisséptico. Inclusive o Listerine ele é uma mistura de óleo de tomilho, de óleo de cravo da Índia, tá? Que é tirado dos óleos essenciais dessas plantas, que eles são bactericida, fungicida, muito importante no combate a fungos e bactérias e micro-organismos em si. Tá? Então o timol ele tem essa função. Bem, essa foi a nossa aula de hoje. Tá? Nós falamos um pouquinho das funções cetona, ácido carboxílico e fenóis. Até a nossa próxima aula. Obrigado.